chamamos o PET, né? O Plano de Estudo Tutorado. Então, com o PET, o que nós pensamos? De trabalhar com os meninos, no conteúdo de arte, fala sobre a música. Depois a Flávia vai explicar mais sobre o conteúdo dela, que é o motivo que nós estamos aqui, né, Flávia? Que é mais sobre o conteúdo de arte, que fala sobre essa parte musical. Daí o que eu pensei? De ver lá no teatro, que nós temos músicos fabulosos em nossa cidade, de aproveitar esses talentos de vocês, de trazer para os nossos alunos, para vocês mostrarem como que é esse estilo musical que faz parte desse estudo nosso, que é em cima da arte que nós estamos nessa semana, porque o PET, ele estuda 4 semanas, né? Cada volume tem 4 semanas. E nós estamos entrando agora no PET 5, na semana 1. E ele dá uma continuidade da música para ficar mais concreto isso para os nossos alunos. E nós temos muitos que fazem lá com o Gilmar, né? Nós temos os violeiros, que é muito bom, essa viola caipira é muito legal também. O que eu pensei? De reunir esse grupo de violeiros com o Gilmar, com o Juliano, para a gente fazer essa live, né? Mas muitos não conseguiram abaixar o Zoom, por esse motivo não estão aqui. Mas, como o Sandro falou, os que estão, nossa, já é um começo, um pontapé inicial para a gente começar esse projeto, sim, com os nossos alunos, que nós estamos longe, né, gente? Vocês aí no teatro estão sentindo isso também. É muito ruim essa época de pandemia, nós ficarmos só assim online com os nossos alunos. Nós queremos eles mais próximos da gente. É isso que é o nosso projeto, né, Flávio? Você, faz favor, pode explicar um pouquinho também? Bom, pessoal, prazer, né? Para vocês que não me conhecem, meu nome é Flávia e eu sou a professora de arte lá do João Moscone. Bom, eu trabalho os conceitos de arte, eu levo um pouquinho de cultura para eles. E aí eu apresento, né, nos 4 anos de estudo, 6º, 7º, 8º ano e 8º e 9º ano, eu apresento para eles música, dança, teatro e também apresento a história da arte, onde eu começo desde a arte na pré-história até a arte contemporânea, a arte modernista, né? E eu venho passando aí por todo o país, mostrando um pouquinho, levando um pouquinho dessa cultura. E no momento, agora no 7º ano, a gente está estudando um pouquinho do Renascimento, que é um período fantástico, onde se entra a ciência e a arte, onde eu tenho a junção dos 2 conceitos. E aí, a semana 3 do nosso PET, nós estudamos um pouquinho sobre a música renascentista, né? Que foi onde começou as primeiras gravações, as primeiras músicas envolvendo teclado, né? Envolvendo a tecnologia na música. E aí a Eliana teve a ideia de trazer, de aproximar esses alunos, né? Porque nós estamos tão distante com essa pandemia. Por exemplo, agora que eu vi o rostinho da Kimberly aqui, foi fantástico a sensação que eu tive de saudade desses alunos. E foi uma maneira que ela encontrou, né, de aproximar todo mundo à escola, de aproximar os alunos e de, principalmente, acrescentar na vida deles, levar um pouquinho de cultura, de conhecimento, que na nossa cidade, como a Eliana disse, é muito rico nisso. E eu sempre falo isso para os meus alunos. Moramos em uma cidade privilegiada. Temos uma cultura nas nossas mãos. Precisa ser desfrutado isso. Vocês precisam conhecer mais, vocês precisam ter sede, ter fome de conhecer a cultura da nossa região, porque é fantástica. Então, acredito que vai ser de grande valia esse encontro aqui hoje, que, como disse o Sandro, são poucos os alunos que estão aqui, acho que por conta, muitos são dados móveis e não comportam entrar no aplicativo. Outros, infelizmente, a memória do celular é muito pouca, eles não conseguem baixar o aplicativo, porém os que estão aqui, eu acredito que vai nos ajudar muito, vai aprender bastante
e vai ver que valeu a pena estar aqui com a gente, matando um pouquinho da saudade e principalmente aprendendo, né? Bom, acho que é isso. Passo a bola agora. Bom, pessoal, bom dia, muito prazer. Meu nome é Juliano. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do professor Sandro de Pontes, cumprimentar também a professora Eliana, a professora Flávia, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo projeto, que esse projeto tome cada vez uma repercussão e uma valorização maior. Eu pergunto para vocês se vocês estão me escutando bem, se está tudo certo. Ótimo. Quero dizer também que é uma honra dividir, né, este momento aqui com o professor Gilmar França, grande profissional, grande músico, e nós não combinamos nada, então, professor, fique à vontade de me interromper quando você precisar, tá certo? Bom, como vocês disseram, né, estamos num momento atípico, um momento novo, um momento de reinvenção. Estamos vendo aí uma crise de saúde, né, em meio a uma pandemia, com impactos econômicos, sociais e culturais também, né? Haja vista que as salas de concertos, os teatros, os espaços culturais foram os primeiros a serem fechados e provavelmente sejam os últimos a serem reabertos, né? Então, esse é um momento de reinvenção, é um momento de adaptação. Esse momento aqui, né, essas lives, essas reuniões, poder ver o rostinho de cada um é sempre muito bom, né? E é isso. E eu estou aqui para falar da coisa que eu mais amo na vida, é a única coisa que eu sei fazer, que é música. Eu estudo música desde os meus 11 anos de idade, estudei a vida inteira, me formei, fiz um curso de difusão cultural na Universidade de São Paulo, né, na USP. Me formei em licenciatura também com habilitação em trompete, que é meu instrumento, na Universidade Vale do Rio Verde. Pós-graduação em ensino superior e pós-graduação em regência orquestral. E diversos cursos, diversos trabalhos. Sou professor do teatro há alguns anos, professor do Conservatório de Tatuí, que é considerado o maior e melhor conservatório da América Latina, e também sou diretor do Conservatório de Poços de Caldas. Venho aqui para a gente bater esse papo musical, juntamente com o professor Gilmar, e passar um pouquinho do que a gente sabe, né? Eu gostaria de ter preparado, né, como eu tive uma semana aí de preparação para essa conversa, eu gostaria de ter preparado imagens, áudios, separado várias coisas, mas quem sabe para uma outra reunião, me deixo à disposição, inteiramente à disposição de vocês. Um grande prazer poder estar conversando com vocês, e vamos lá, né? Vamos falar sobre música, vamos falar sobre a música dentro de um contexto histórico, né? Eu, por exemplo, sou apaixonado por história, né? E a história da humanidade, a história do desenvolvimento das civilizações contribuíram para a evolução da música também, né? Se aprender história é bom, imagine a história da música. Eu sou suspeito, eu gosto mais. Bom, gente, a música é um bem material da humanidade. Ela existe desde que se fala em ser humano, a música está no meio, seja por meio de comunicação, enfim, de tudo. A música sempre existiu como produção cultural. Através de estudos, desde quando os seres humanos começaram a se organizar em tribos primitivas, a música já era parte do cotidiano dessas pessoas. Ela traduz sentimentos, atitudes, valores culturais de um povo ou nação. Ela é uma linguagem local e global. E, de acordo com esse projeto, a minha proposta para o professor Sandro foi que eu abordasse rapidamente os períodos da música, né? Desde a música antiga, o medieval, ao renascentista, o barroco e até do classicismo ao romantismo.
Geralmente, nas universidades, nos grandes conservatórios, a gente estuda isso em 3, 4 anos. Então, falar para vocês aqui em alguns minutos, eu vou pegar as características mais importantes, as especificidades mais importantes, como era, como se pensava, para a gente tentar abordar tudo, tá? E dar alguns exemplos também. O professor Gilmar está cheio dos instrumentos ali também. Quando quiser, por favor, fique à vontade. Eu vou usar como um instrumento ilustrativo o trompete, que é um instrumento de metal. Esse daqui é um trompete moderno, porque tem as válvulas. Essas válvulas foram feitas por volta de 1750. Então, se a gente pensar no período medieval que vem antes de 1450, esse instrumento aqui era bem diferente. Então, vamos lá, gente. Bom, as primeiras civilizações musicais se deram nas regiões da Mesopotâmia, Egito, os hebreus, Índia, China, e a música era desenvolvida nessas regiões e eram ligadas à magia, à saúde e até à política, tendo papel frequente em rituais religiosos, festas e até guerras, né? Então vamos entrar ali no período medieval. Período medieval que a gente compreende, né? Existem algumas informações diferentes de livros para livros, mas eu vou datar de antes de 1450. É o termo dado à música típica da Idade Média. Na história da música ocidental até meados do século XV. Bom, a música era dividida da seguinte forma: a música que era feita dentro da igreja e a música que era feita fora da igreja. O cristianismo exerceu grande influência nesse período, quando unifica a prática litúrgica, institucionalizando o canto gregoriano. O canto gregoriano nada mais é que um canto feito dentro das igrejas e eram falados salmos e orações em latim, por isso o canto gregoriano, né? E a característica desse canto gregoriano era uma única linha melódica, geralmente cantada por homens. Fora da igreja, existia o trovadorismo, que é o canto do cavaleiro, né? Foi a música popular da Idade Média, feita por camponeses nas ruas, nas casas, nos casebres, e trazia elementos culturais acompanhado pelo alaúde. Professor Gilmar, você tem um alaúde aí? Eu tenho o neto dele, que é a viola. Aí, ó, ótimo. Deve ser o filho dele. Isso. Então, o alaúde... O violão é o neto, né? Exatamente, perfeito. E assim, e o que eles cantavam? Eles transformavam em música tudo que eles testemunhavam, tudo que eles viam, tudo que eles sentiam, eles transformavam em música. Bom, na Idade Medieval, gente, com o desenvolvimento da notação musical, o que é a notação musical? É tudo que a gente passa para o papel, é um mapa que a gente faz para seguir, para desse mapa transformar em música. Então, ali nesse período musical que surgiram as primeiras notações musicais. E essas notações musicais é extremamente importante para o desenvolvimento da música, né? A teoria, os tratados. Bom, além desse canto gregoriano, que é uma única linha melódica feita dentro das igrejas, surge também, no final do período medieval, a música polifônica, que é basicamente, introduziram a essa linha melódica uma segunda linha melódica, acompanhando exatamente o que fazia, né? Então, isso foi chamado, na época, de organum paralelo, ou seja, duas linhas melódicas paralelas que se contrastavam e eram feitas através de intervalos de quartas, quintas e oitavas. Mais para frente surgiu o organum livre, que essas linhas melódicas se tornaram um pouco independentes. Por exemplo, se a linha melódica principal subia, a outra poderia descer e assim por diante. Não era regra elas ser paralelas e juntas a todo momento. Bom, o que eu posso falar para vocês dessa música medieval? Imaginem os compositores principais, Guido d'Arezzo, Leonin, Perrotin, que é a escola de Notre Dame.
Ou seja, vocês já ouviram falar na Catedral de Notre-Dame, em Paris, né? Uma das principais catedrais do mundo, até recentemente pegou fogo, né? Foi destruída parcialmente. E dentro dessa igreja existia a Escola de Notre-Dame, porque ali era toda a tendência musical da época, com Leonin e Perrotin. E o que acontecia dentro dessas igrejas? Era um grupo de homens cantando e falando salmos e orações. Eu vou tocar para vocês aqui um pedaço. Eu não vou cantar porque eu não sou cantor. Professor Gilmar, se você cantar, por favor, fique à vontade. Eu vou tocar uma linha melódica que eram tocadas nessas igrejas de antigamente. Então, desconsiderem o instrumento, que eu vou usar o trompete, e pensem, e fechem os olhos e pensem que vocês estão numa igreja gigantesca, numa catedral gigantesca. Peço licença que eu vou usar o celular aqui para eu abrir a partitura, para vocês imaginarem como era a música medieval nessa época, né? A música feita dentro da igreja. Então, gente, imaginem... Obrigado. Imaginem isso dentro de uma igreja, cantado, né? Uma linha melódica só. Infelizmente, mas felizmente, infelizmente por quê? Eu tenho um instrumento aqui que é só melódico, não é um instrumento harmônico, né? Então ele toca uma nota por vez. Existem os instrumentos harmônicos, que o professor Gilmar pode mostrar depois, que eles conseguem tocar notas simultaneamente, né? Então, a música era basicamente isso. No final do período medieval, que surge uma linha paralela, e depois uma linha paralela que é livre, que é independente dessa linha melódica. Professor, alguma ressalva sobre esse período medieval? Quer falar alguma coisa? Quer tocar alguma coisa? Ô, Juliano, primeiro agradecer o convite do pessoal aí para participar dessa palestra. Eu estou aqui me deliciando com a aula de História da Música, coisa que eu gosto muito. Só que eu vou ficar bravo com você. Você devia ser professor lá na época que eu estudei lá no conservatório, para eu usufruir essa aula sua aí de História da Música. Que isso, não que meus professores fossem ruins na época, eram muito bons, mas estou gostando muito da sua explanação aí, de modo tão fácil assim de entender. Na época eu achava mais difícil, não sei se porque eu tinha que fazer prova, eu achava mais difícil até de entender. Mas o período que a professora Flávia disse, né, do Renascimento, para mim foi o período mais bonito que eu achei. O que tem daí para trás, da Idade Média, eu nem gosto muito, porque me arremete para uma fase muito triste, de muito horror, praticado assim, em nome até de Deus, das igrejas. Foi um período assim, muito triste, que eu acho, na minha concepção. Então, não pesquisei a música medieval. Mas fico imaginando o que seria a música antes disso. Há relatos de que havia músicas lindíssimas que se perderam aí por não haver registro no papel, né? Das músicas bíblicas que falam, salmos que foram escritos, que havia corais de 1000 pessoas cantando, não sei de que forma que era aquilo. Tá certo que é uma música mais oriental, né? A gente está falando da música ocidental, que é a música nossa que a gente está acostumado, de 12 tons, né? Para quem não sabe, é uma música até mais simples, vamos dizer, sendo que a música oriental é muito mais complexa que a nossa, mas já a nossa já nem por isso ela é menos rica e menos bonita. E o que eu posso dizer aqui, falando um pouquinho sobre esse período, é a viola caipira,
que a gente fala que é caipira, na verdade não é caipira, não é um instrumento erudito, que dizem que veio justamente nessa época do Renascimento, na época das descobertas, dizem que a viola já veio para o Brasil e que os catequistas usavam ela como objeto de educação musical, para catequizar os índios, e a história vai longe. Então, como o Juliano falou, não dá para contar num período tão pequeno aqui. Espero que a gente tenha novos encontros como esse, que a gente possa se preparar, né? Até fazer alguma coisa junto, né, Juliano? Com certeza. E fazer algum vídeo, gravar para mostrar para eles. Eu não tive tempo de preparar nada com meus alunos, mesmo porque a gente também está à distância. Muitos alunos não gostam de aula online, que é muito ruim, porque não dá para tocar simultâneo, né? A gente toca aqui, a música, a nota leva 3 segundos para chegar lá. Aí até a dele voltar para mim, então, quer dizer, não tem jeito de a gente tocar junto. Mas apenas mostrando para vocês a questão da polifonia aí, que o Juliano tocou uma nota só, que o trompete permite fazer uma nota apenas, né? A viola já dá para fazer várias notas ao mesmo tempo. Para quem não sabe, a viola que eu uso é uma viola de 10 cordas. Podemos dizer que são 5 cordas duplas. E vou tocar assim, estou falando muito e tocando pouco, né? Uma música do período aí da Renascença que os meninos falaram. Pode continuar, Juliano. Ótimo, professor, ótimo, excelente. Essa é uma das músicas mais conhecidas, né, que a gente escuta até hoje. E você sabe quem que é o compositor dela? Ah, me disseram que é anônimo, mas não sei se conseguiram registrar algum compositor, algum título, algum... Exatamente, o início da sua fala foi fundamental. Não haviam registros, né, muitos registros nessa época. Então, por exemplo, essa é uma melodia lindíssima que não se sabe quem é o compositor. Né? Como a professora Flávia disse, o período renascentista é um período de transformação. Né? Transformações muito evidentes na cultura, na sociedade, na economia, na política, na religião. É uma evolução nas artes, filosofia e ciência. É um período que a gente pode datar ali de 1450 a 1600, né? Só que na música nós tivemos poucas mudanças súbitas, né? Nós não tivemos mudanças rápidas nesse período, no pensamento musical, logo no início. As mudanças vieram gradualmente. Quais eram as características? A música sacra ainda é a mais prestigiada, né? A música feita dentro das igrejas. Porém, a profana, né? A música fora da igreja, ganha crescente valor porque é favorecida por uma classe burguesa, empoderada, por cortes ricas e que usavam a música como entretenimento, como distração, como, né, para saborear essa arte musical. Há um sentimento de maior liberdade nesse período, isso é evidente, e um espírito de experimentação, ou seja, as pessoas experimentavam coisas novas, testando os limites das regras e da teoria musical. E o surgimento da imprensa nesse período é importantíssimo. Por quê? Porque eles registravam, né, as teorias, os tratados musicais e fazia circular isso na Europa inteira. Então, tudo serviu, esses registros, esses documentos, serviram de inspiração e de início musical para vários outros compositores, né? Nós tivemos, nesse período, falando da música, multiplicação das vozes, exploração de ritmos diferentes, texturas contrastantes, combinação de instrumentos, combinação de notas graves, agudas, notas médias. Passamos do sistema modal para o sistema tonal, isso é uma coisa um pouquinho mais complexa, mas é extremamente importante nesse período. Tivemos exploração da consonância, da dissonância, eufonia, afinação, progressões harmônicas, isso para vocês aprenderem e entenderem um pouco mais, né, professor Gilmar? Vocês terão que se matricular no teatro assim que a gente voltar, para a gente explicar tudo isso para vocês com mais detalhes.
Bom, não só existiu a multiplicação das vozes, mas também novos instrumentos surgiram, e os instrumentos que já existiam, eles se tornaram mais importantes, né? Então, alguns instrumentos também tiveram sua independência da voz, explorando suas sonoridades, capacidades. Temos, por exemplo, os instrumentos bastante característicos dessa época, a viola da gamba, o violino, o teclado, o baixo. Podemos falar dos compositores Giovanni de Palestrina, Josquin des Prez, os irmãos Gabrieli, né? Giovanni Gabrieli, Andrea Gabrieli e Cláudio Monteverdi. Eu tive o prazer de inclusive, ir. Falando do período medieval, eu fui na Catedral de Notre Dame, porque fazia parte dos meus estudos lá em Paris, e fui também em Veneza, na Itália, no túmulo de Cláudio Monteverdi, onde tem lá diversas partituras, diversos documentos dele. E por que ele foi tão importante? Porque ele conseguiu, no meio daquela multiplicação de vozes, escrever para uma nota, para uma voz em destaque, para destacar uma voz. O que seria isso para o período barroco? Surgimento da ópera, né? Então, esse período ele se tornou importante, ao longo dele, e, enfim, o surgimento de nossos instrumentos, eu citei os mais importantes, mas temos também a flauta doce, a vielle de roda, o alaúde, tambores, o órgão medieval, a charamela, o saltério, enfim, diversos instrumentos, mas eu citei esses os mais importantes. Eu pediria até, então, para o professor Gilmar tocar um pouco mais do Greensleeves, né, que a gente chama, que é o título dessa música renascentista que ele fez, para ilustrar esse período com essa melodia que era feita fora da igreja, tá, gente? Pode ser, professor? Você no violão. Bravo, professor, bravo. Bom, gente, caminhando um pouco mais nessa história da música, passando pelos períodos, eu sei que vocês estão estudando o período renascentista, eu vou chegar até o romântico, né, por volta de 1900 ali, porque é a minha formação. Depois disso ainda temos o romântico tardio, a música moderna, e, enfim. Vamos lá. Depois desse período renascentista veio o período barroco, né? E esse período barroco é marcado pelo surgimento da ópera, né? Como eu disse, são aquelas linhas melódicas, aquelas vozes acompanhantes e sempre com uma voz solo em destaque. É a época de maior extensão, né? Haja vista que dura 150 anos. É uma época fecunda, revolucionária e muito importante. Pessoal, só um pedido, se vocês puderem deixar o microfone desligado, eu não sei se vocês estão sentindo essa interferência ou só eu. Obrigado, gente. Bom, vamos lá. É uma época muito revolucionária para a música, né? Porque eles dão um destaque enorme para os instrumentos musicais. Claro, a voz continua com a sua importância, mas os instrumentos têm cada vez um maior valor, e a combinação deles, né? Por exemplo, a música de câmara, que é a formação de conjuntos de instrumentos de 3 até 9 instrumentos. Então, isso é extremamente importante para a música barroca.
o uso do baixo contínuo. O que é o baixo contínuo? O baixo é um instrumento musical, aquele instrumento de corda, aquele maior que nós temos, e que ele ficava tocando as notas mais graves do instrumento sem parar, continuando sempre na mesma nota. E os compositores, eles compunham, eles faziam melodias e música em cima dessa linha, né, que é famoso, que é o chamado baixo contínuo. Bom, a harmonia tonal em oposição aos modos gregorianos, né? O desenvolvimento tonal, tons, dissonantes, modulações, compositores e intérpretes usando ao máximo ornamentação. O que é ornamentação? Se você pega uma linha melódica, imagine uma linha melódica, e nessa linha melódica a gente coloca vários enfeites nela. Depois eu vou exemplificar isso para vocês. Isso é extremamente importante, nunca foi usado antes da música barroca e muito pouco usado após ela também. Então é uma característica também muito marcante da música barroca, né? Que é essa ornamentação. Novas técnicas instrumentais e também o surgimento de novos instrumentos, sendo o apogeu, como eu disse, da música instrumental. Pela primeira vez surgem gêneros musicais puramente instrumentais, como a suíte, o concerto, desenvolvimento das técnicas, surgindo o virtuosismo. O professor Gilmar sabe bem o que é o virtuosismo, é quando a gente consegue dominar o instrumento de uma forma quase que perfeita e tirar dele tudo que ele pode oferecer para a gente. É o famoso tocar notas, músicas e coisas difíceis. Isso é o virtuosismo. E a gente pode citar alguns grandes compositores que também eram grandes instrumentistas. Um dos mais famosos de todos os tempos, o Johann Sebastian Bach, que foi um grande virtuoso do órgão. Aí temos Rameau, Scarlatti e Couperin no cravo, né? Que aquele instrumento é semelhante ao piano, só que em vez de ser cordas batidas, né? Dentro do piano tem um martelinho que bate nas cordas. O cravo, ele tem uma pinça que puxa as cordas, então é um piano mais antigo. E também temos Vivaldi e Corelli no violino. Principais compositores dessa época: Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Telemann, Pachelbel, e surgimento de instrumentos como a trompeta, que é o trompete aqui que eu estou com ele, o corno. Corno não é um xingamento, é um instrumento musical, que é a trompa, que é o horn, que corno vem de chifre, né? E esse instrumento era construído dos chifres. Então, quando você vira para o músico e fala corno, toca aí, a gente não está chamando ele de corno, a gente está falando assim, ó, trompista, por favor, toque. A flauta transversal, violone, né, que também é o ancestral do violão aí que nós conhecemos hoje, o cravo, o alaúde, violino, viola, cello, contrabaixo, oboé, fagote, enfim. E só para ilustrar um pouco desse período, eu vou pegar um instrumento aqui um pouquinho menor, esse instrumento aqui é chamado de trompete piccolo. O piccolo vem do italiano pequeno e é um instrumento muito característico da época do período barroco, usado para esse tipo de música. O instrumento naquela época era diferente, ele era desenrolado e muito comprido, né? Então, esse daqui é um pouco diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês do que era essa ornamentação na época. Por exemplo, eu vou tocar uma melodia sem ornamentação e depois eu vou colocar a ornamentação. Espero que vocês escutem bem aí, né? Porque essa captação, microfone, o Zoom e outras plataformas não foram construídas para instrumentos musicais, né? Foram construídas para voz. Então, sempre o som chega um pouquinho estranho.
fazer essa mesma melodia com as ornamentações barrocas, que é o que mais ficou caracterizado para a época, além do surgimento da ópera. Seria mais ou menos isso. Espero que vocês tenham escutado, porque esse é um instrumento extremamente agudo e que, volto a dizer, minha desconfiança com a captação dessa plataforma aqui é terrível. Professor Gilmar, alguma consideração, alguma ressalva? Por favor, fique à vontade. Pode mostrar uns exemplos aí desse período? Claro, deve. Vou mostrar, então, um sem ornamento, então, do mestre Bach. Me atrevendo que Bach é difícil de tocar. Aliás, esse período, como o professor falou, é muito difícil de executar. Depois vou fazer um de Vivaldi, com ornamento. Mas, ó, tô sem mão, porque faz tempo que eu não toco essas coisas. A gente fica tocando as modas de viola, só tem 3 acordes, a gente só bate lá e faz um ponteado lá, é bem mais fácil. Música erudita, por isso que já se diz, né? É erudito, dá muito trabalho. Tem que estudar muito para conseguir fazer. Mas dá para exemplificar para vocês. Essa é uma linha melódica de Bach. E Vivaldi, Primavera de Vivaldi, acho que todo mundo conhece e gosta. Parar por aqui. Ótimo, professor. Ótimo, ótimo, ótimo. E é bacana, por exemplo, eu toquei um Purcell e o professor Gilmar tocou um Vivaldi e um Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach foi Jesus, Alegria dos Homens, muito conhecida nos dias de hoje. E a Primavera de Vivaldi, que faz parte das 4 estações de Vivaldi, famosa. Primavera, verão, outono e inverno. Quem puder escutar, escute, que é fantástico. Não me deixe dormir. Bom, gente, vamos prosseguir aí na história da música. Vamos para o mais curto período musical, que é o período clássico, né? Datado ali de 1750 a 1810, porém são 60 anos. Só que existe um ícone da história da música que é Wolfgang Amadeus Mozart, né? Talvez, junto com Johann Sebastian Bach e Beethoven, os 3 mais famosos compositores, músicos de todos os tempos. Isso eu estou falando da música instrumental, da música erudita, né? Existe a música popular, existe a música brasileira, vem sempre um pouquinho atrás da história da música, mas importantíssimos compositores, uma história muito bacana. Inclusive tem um documentário no YouTube, História da Música Brasileira, que já indico para vocês, que é fabuloso, espetacular. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre esse período clássico. Os compositores mais conhecidos desse período, além de Wolfgang Amadeus Mozart, é o Joseph Haydn, né? E também Ludwig van Beethoven. O Beethoven tem um fato curioso, porque ele surgiu, a música dele surgiu no período clássico, mas ele compôs através dos períodos.
e ele é considerado também um compositor romântico. Bom, o gosto musical alterou profundamente, assim como aconteceu com as artes visuais. A preferência, começou a surgir a preferência pelo equilíbrio e claridade da estrutura. Passagem do estilo ornado, né, todos aqueles enfeites das linhas melódicas, para um mais popular e de extrema simplicidade, superficial e sem profundidade. Isso não quer dizer que é um período de músicas fáceis. Grandes óperas, grandes concertos, grandes solos foram compostos nesse período, porém de uma maneira totalmente diferente que nós havíamos visto no período barroco e até o anterior. Bom, uso da forma sonata. O que é o uso da forma sonata? É difícil explicar para vocês, né, que não tem um profundo conhecimento musical, mas a forma sonata é o seguinte, é como se fosse uma moldura. E tudo que qualquer pessoa for criar é em cima dessa moldura. Então, a música ficou muito presa a isso. Apesar dela ser super clara, ela ser super simples na composição, ela ficou extremamente presa a essa moldura da forma sonata, né? A exposição, o desenvolvimento, a reexposição. Vamos falar sobre os compositores. Mozart e Haydn, como eu já havia falado, mas temos também Hummel, Leopold Mozart. Leopold Mozart era o pai do Wolfgang Amadeus Mozart, Luigi Cherubini, Schubert, Weber. E é o seguinte, por exemplo, eu não sou muito fã do período clássico, porque eu sou um instrumentista, né? Eu toco trompete, e o período clássico, o trompete teve uma função muito simples. Vocês viram que na música barroca tinham mais notinhas, né? Mais coisas para tocar. No período clássico, o trompete se limitava a isso, acompanhando sempre algum outro instrumento, alguma outra voz. Ele só fazia isso. Então a música para esse instrumento particularmente era isso, era muito simples. E isso para as trompas, isso para os trombones, isso para os tímpanos, né, que são instrumentos de percussão afinados. Então é por isso que eu não gosto muito, mas tem coisas maravilhosas escritas para flautas, clarinetes, pianos, né? É um período, sem contar que marcou o surgimento de Wolfgang Amadeus Mozart, que aos 4 anos de idade já compôs a sua primeira peça. Então é um compositor que viveu pouco tempo, porém deixou um legado que é estudado e apreciado até os dias de hoje. Eu vou tocar uma peça, inclusive dele, que é a Sinfonia número 40, do Mozart. É uma melodia bastante conhecida também, e eu creio que vocês conheçam. Não é para esse instrumento, não é para o trompete, obviamente, é para o piano, mas só para ilustrar esse período para vocês, tá bom? Esse é um pedacinho da Sinfonia número 40 de Wolfgang Amadeus Mozart, como eu disse.
A ópera já estava extremamente fortalecida nesse período e, enfim, Bodas de Fígaro, nossa, óperas maravilhosas, inclusive do Wolfgang Amadeus Mozart. Professor, algo do período clássico para a gente? Vou usar o Beethoven aí como exemplo, você está falando da ópera. É uma peça bem fácil, bem conhecida, dá até para dar uma demonstração para os meninos, assim, em termos mais, até simples deles entenderem, a questão da... Como que o violão, diferente do instrumento do Juliano, ele consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. O Juliano tocou aí na música do Mozart, a melodia. Eu vou fazer para vocês também só a melodia da música de Beethoven, que é Ó de Alegria. Todo mundo aprende ela quando está começando a tocar, né? O violino, a flauta. Agora eu vou acrescentar a melodia e o baixo. Eu posso acrescentar apenas uma nota, mas olha como fica. Boa, professor. Bravo, bravo, bravo. Ô, Juliano. Oi. Pode fazer pergunta ou espera terminar a palestra para depois perguntar? Fique à vontade, meus queridos. Não, é só uma pergunta, então. Que ano que a gente está aqui nesse momento, então? Nós estamos terminando o período clássico, que por volta de 1750 a 1810. Tá, a minha pergunta é o seguinte. Como é que ficariam, por exemplo, eu penso que sempre existiram festas populares, por exemplo, casamentos, na época da religião, a festa de algum santo e tal, e eu penso que essas festas sempre foram animadas por músicas, não é? Eu queria saber, assim, e eu penso que essas músicas sempre teve danças, inclusive, né? A gente vê até em YouTube vídeos modernos de danças medievais. Como que era essa parte, vamos falar assim, mais festiva nesse período aí até o século XVIII, início do século XIX, não sei. Ótima pergunta, professor. Sandro, pessoal, o que a gente escuta hoje no rádio? Temos música sertaneja, temos música raiz, a caipira raiz, temos o samba, temos o rock, e hoje em dia as crianças, os jovens e adultos dançam ao som dessas músicas. Nessa época do período barroco, período clássico, as pessoas festejavam e confraternizavam ao som dessas músicas que nós estamos tocando. Então, esses períodos, principalmente o barroco e o clássico, ficaram marcados pelo surgimento das suítes. O que são suítes? Suítes são danças, né? Então, temos diversos tipos de suíte, diversos tipos de dança, algumas com nome que nos remete a danças espanholas, algumas com nomes que nos remetem à música italiana, à música inglesa, à música alemã, enfim. Então, nessas épocas, as festas, os castelos, as confraternizações, os encontros, sejam da alta sociedade, sejam dos camponeses, eram marcadas por esse tipo de música. Então, eles dançavam, né? Vocês já devem ter assistido alguns filmes de castelos, das princesas, dos reis, das rainhas,
e que as pessoas vão para um salão enorme e fazem todos aquela dancinha, todos iguais, os homens cortejando as mulheres, enfim, eles agradecem, eles voltam, passinho para lá, passinho para cá. Era exatamente isso nessa época, tanto nos castelos quanto fora deles. Então, guardem esse nome e pesquisem sobre esse nome, sobre as suítes. As suítes são danças que eram usadas nessa época para esse tipo de entretenimento. Tá certo? Foi claro, professor? Tudo certo? Claríssimo, obrigado, né? Porque festa sempre teve, né, Juliano? Sempre teve, com certeza. Bom, e aí chegamos então no último período a ser abordado aqui por mim, que é o período romântico, né? O romântico, a gente não pode pensar aquela música sertaneja, né? Aquela dor de cotovelo, não é isso. O romantismo vem de uma maior sensibilidade, de um maior sentimento. Ele focou mais num sentimento transmitido pela música do que propriamente a estética, ao contrário do classicismo. O período, como eu disse, e o professor até tocou Ode to Joy, né, Ode à Alegria, do Beethoven, e existem algumas controvérsias sobre o período dessa música. Foi até bacana ele ter tocado, porque o Beethoven, ele tanto compôs no período clássico como no período romântico. E o que ficou marcado ali como a separação desses dois períodos na vida do Beethoven foi a Terceira Sinfonia. Ele que compôs 9 grandes sinfonias, né? A mais famosa é essa que o professor Gilmar tocou, que é a 9ª Sinfonia de Beethoven. E ficou marcado pela Terceira Sinfonia. Ali foi um marco do fim do classicismo e o começo do romantismo. Essa Terceira Sinfonia é conhecida como heróica, como a 9ª Sinfonia que o professor tocou é conhecida como Ode à Alegria, Ode to Joy, né? Este período coincide também com o romantismo na literatura, na filosofia e nas artes plásticas. A música romântica é caracterizada por essa maior flexibilidade das formas musicais e focando sempre no sentimento, no belo. Sinfonias e concertos continuam sendo escritos. E aí vem aquele ditado, né? Sobre os ombros de gigantes. Eu creio que as professoras já tenham escutado essa expressão, que é o quê? A gente pegar tudo que já foi feito, tudo que já foi construído e usar e olhar para frente sobre os ombros de gigante para a gente criar, pegar toda essa experiência passada e criar o atual, né? Criar o dali para frente. Então, os compositores românticos tentaram juntar as grandes estruturas harmônicas desenvolvidas por Bach e Haydn, vamos lembrar que eles são do período barroco, aperfeiçoadas por Mozart e Beethoven, período clássico ali, e o Beethoven continuou com esse legado, com suas próprias inovações, buscando uma maior fluidez de movimento, um maior contrastes. As orquestras estavam cada vez maiores e mais ricas de instrumentos. A criação era absurdamente criativa. Então, temos grandes compositores ali, como Paganini. O Paganini foi um grande violinista, né? E ele fez diversos caprichos que até hoje são estudados e por alguns são impossíveis de ser tocados. Dizem que ele tinha uma mão maior do que a normal, dedos enormes, e isso facilitava a execução do instrumento. Temos Rossini com as suas grandes aberturas, temos Schubert piano, Schumann piano, Chopin piano, Berlioz, Strauss, Mendelssohn, Wagner, Bruckner. Enfim, é um período aí que a gente pode destacar outros grandes compositores brasileiros, como Carlos Gomes, que tem uma história, uma escola europeia. E depois disso, Villa-Lobos, né, que era um compositor extremamente nacionalista. Então, eles não gostavam das coisas feitas na Europa e valorizavam muito as coisas
os sons do Brasil, a cultura brasileira. Então, ali, o Heitor Villa-Lobos, por exemplo, ele pegava o som dos pássaros e tentava reproduzir nas suas composições, o som de trens, o som enfim, da natureza, da riqueza rítmica que nós temos. Haja vista, a música que a gente escuta no Sul não é a mesma música que a gente escuta no Norte e Nordeste. Então, somos um país de uma riqueza rítmica de sons, de ritmos absurda. E é isso, gente. Depois disso, tem muitas outras coisas que nós poderíamos abordar. Dentro dessas coisas que nós conversamos, vários detalhes que poderiam ser citados para uma maior compreensão, mas, infelizmente, nosso tempo é curto e eu vou parar aqui no período romântico com vocês. Vou deixar a palavra aqui ou a palavra ou o som com o professor Gilmar. Se ele quiser tocar mais alguma coisa alguma coisa do período romântico, pode falar, professora. Mas foi nessa época do período romântico que a música ganhou mais, assim, teve mais valorização, né? Ganhou mais a arte romântica, é muito linda, né? Da gente estudar, da gente ouvir. Foi nessa época que ela abrangeu mais. Perfeito. Não só como arte, mas também como educação. Eles começavam a usar o canto, os instrumentos, como uma forma de direcionamento, né, aos nossos jovens, e isso até hoje. Música, por exemplo, é lei nas escolas, só que não são todas as escolas que a gente consegue encontrar isso, infelizmente. E Villa-Lobos teve um papel importantíssimo nessa implementação da música como matéria, né? Escolar, direcionamento, e dali surgiram vários outros músicos. Perfeito, professora. A música romântica Juliano, quanto aprendizado, que delícia! Muito bom, parabéns por tanto conhecimento que você tem. Olha, nessa horinha, quanta coisa que nós aprendemos aqui. Obrigado, eu agradeço profundamente o convite, eu aprecio projetos nesse formato, valorizo. Eu acho que quanto mais tivermos jovens em contato com a música, não que seja para se profissionalizar, se tornar um músico, mas a música desenvolve diversos sentidos, seja a parte motora, a parte psicológica, né, a parte social. A música é saúde, porque nos previne de doenças. A música é segurança pública, porque a música tira as pessoas da rua e dá um caminho. A música é educação e sempre será educação como a cultura. Enfim, sou um defensor da cultura, da arte, da música, e é sempre um prazer poder falar disso, que minha vida inteira eu dediquei a isso. Tenho as minhas limitações em história da música, porque não é o meu foco de atuação ali, mas alguma coisa a gente conhece, alguma coisa a gente pesquisa, e enfim, eu espero que eu tenha sido claro. Agradeço demais a ajuda do professor Gilmar França, grande músico, grande profissional, grande colega, e enfim, que venham mais projetos dessa forma e que possamos fazer alguma coisa juntos também, né, professor? Demorou para fazer esse projeto junto aí, ó. Vamos gravar esse trompete aqui no estúdio, fazer uma viola e trompete junto. Professor Sandro, professora Flávia, espero que eu tenha sido fiel às coisas que você está passando para os seus alunos. Parabéns pelo trabalho. Professora Eliana, mais uma vez, obrigado pela condução aí, pela abertura. Enfim, me coloco à disposição de vocês. Foi um prazer e desejo aí muita música, muita arte, muita cultura para todos. Nós que agradecemos, foi assim, ó, fantástico. Eu, particularmente, a minha formação é em artes visuais, né? E tenho a pós em História da Arte, né? Tenho essa parte estudando a história mesmo da arte. Mais específico, artes visuais. Então, música, eu aprendi muito hoje com a sua aula. Foi muito didática, foi muito fácil a compreensão. Então, foi perfeito, porque
aprendi muito para poder passar isso para os meus alunos. E quero também já deixar um convite, que se Deus quiser, tudo isso, essa pandemia passar, quero receber vocês lá na nossa escola para poder falar com essa riqueza que vocês passaram para a gente, para todos os alunos, para todas as séries. Quero deixar o convite aberto para que quando a gente volte, vocês possam ir lá conhecer a nossa escola e os nossos alunos pessoalmente. Vai ser um prazer. Muito obrigado. Podem contar Muito comigo. obrigada. Muito obrigado, viu, pela participação, pelo tempo de vocês aqui com a gente. Foi fantástico. Eu agradeço de todo o meu coração mesmo. E parabéns, porque vocês são extremamente talentosos. Obrigado. E ficou fácil, porque aí eu falava, o professor ilustrava com toda a virtuose que ele tem. Poxa, foi um tempo que a gente não viu passar, muito prazeroso. Muito obrigado. É aquela aula que os alunos amam, né? A teoria e a prática junto, né? A gente poderia ver com eles, se pudesse fazer com os nossos meninos da manhã também, né? Se vocês tiverem um horário, seria perfeito. Estou à disposição. Então vamos combinar. A gente combina depois, então. Também quero destacar aqui, finalizando, que a boa notícia é que nós conseguimos, no início da palestra, colocar para gravar aos 48 do segundo tempo. Vocês eu vi mesmo aqui no cantinho da tela. Deus, nem nós sabemos como. Mas deu certo. Foi gravado pelo menos o início, alguns poucos minutos depois da abertura ali, oficial do evento, né? Vamos chamar assim, já começou a ser gravado. Então, depois a gente disponibiliza para vocês, não é? E eu vou ser um pouquinho insistente, vou fazer uma última pergunta aí eu não sei se agora é mais para o Gilmar ou se é mais para o Juliano. Só para finalizar mesmo, a diferença da viola e do violão, como é que surgiu a questão das 12 cordas, não é? Quem que veio primeiro, o violão com 6 ou a viola com 12? Professor, por favor, é sua área. Eu estaria sendo muito imprudente se eu respondesse essa pergunta. Não, mas pode responder. Estou na frente do estudioso. Na verdade, os instrumentos antigos, eles eram feitos de cordas duplas. A maioria deles, né? Tinha alguns que tinham até cordas triplas, mas era muito difícil de apertar com uma corda só. Quando fala corda dupla, não sei se vocês vão entender. Você aperta 2 cordas de cada vez. Aqui, ó, mostrando para a câmera aqui. Então, aí, não sei em que determinado tempo do período aí que eles resolveram colocar uma corda só, e as cordas eram de aço. Algumas eram de tripa animal, até chegar no nylon, que aqui está o violão, que é feito com uma corda, você aperta uma corda só de cada vez. E descobriram que dá uma sonoridade muito boa, com os grandes mestres, né, da Espanha que foram aperfeiçoando o violão, e ele conseguiu a sonoridade mesmo com corda de nylon, que judia menos da mão do que a corda de aço. Aí acabou ganhando popularidade o violão, mas quando começaram a se gravar as músicas, né? Mas a diferença básica é essa: a viola ela tem 5 cordas, na verdade, e o violão tem 6. A viola tem 5 cordas duplas, e o violão tem 6 cordas. E existem os violões de 12 cordas, que é feito com corda de aço, que também são cordas duplas. A diferença básica está na afinação dos instrumentos. Obrigado. Bom, acho que a gente pode dizer, então, que já estamos encerrando, né, gente? É isso. Quero agradecer vocês, agradecer os alunos que estão ali. Né? É isso que eu ia falar. Pode falar, então, professora, por favor. E agradecer cada aluno que está aqui, cada um. Gustavo, que eu estou vendo o rostinho, a Kimberly, a Lana, a Stephanie, que apareceu ali para mim o rostinho. Agradecer também a Ana Paula, a professora de ensino religioso, que está aqui com a gente também. Toda a Lavínia, vários alunos que entraram aqui, que participaram, separaram um tempinho para estar aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Em nome da escola, eu quero agradecer a todos vocês. Alunos, estou morrendo de saudades. Logo essa pandemia vai acabar, se Deus quiser, para nós estarmos todos juntos. Ô, Sandro, nós vamos nos falando
para ver com o turno matutino, tá bom? Tá bom. Foi Bom, tá muito ótimo. bom, gente. Muito obrigada. Gilmar, Juliano, Sandro, muito obrigado mesmo por essa parceria. Tá Obrigado, ótimo. Pessoal, bom dia. Eu que gostaria de agradecer o convite aí, porque eu aprendi muito, até minhas crianças que estão aqui aprenderam também, quiseram assistir comigo, viu? Muito obrigada. Obrigado, gente. A Até Paula uma trabalha em próxima. ensino religioso, viu, gente? Com os meninos. E realmente, o professor Juliano, o professor Gilmar deram um show para nós. Eu acho que de todos os eventos que eu já participei na minha vida, com certeza esse aqui está entre os principais, porque foi algo diferente para mim também, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Até uma Obrigada, próxima, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite. Tchau. Eliane. Eliane. Oi, Oi, tá me ouvindo? tô, pode falar. Viu? Parabéns.